Pessoal, sim, vou colocar aqui na tela. Ok, pessoal, então, aula passada, nós paramos aí no título do estabelecimento, certo? A partir daí a gente continua a aula de hoje, tá? Vou relembrar para vocês o que é que nós estamos vendo, né? Porque vocês têm muitas disciplinas, muitas matérias e a gente vai perdendo o fio da meada, né? Vou relembrar, toda aula eu vou relembrar para vocês o finalzinho da aula anterior, certo? Para facilitar aí para o pessoal que está em órbita voltar aí para o planeta empresarial. O que é que nós estamos vendo? Estabelecimento empresarial. Vocês vão ouvir, eu acho que vocês vão ouvir tantas vezes isso que pode ser que fique aí na mente de vocês, né? Estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial, pessoal? Conjunto de bens materiais e imateriais utilizados na atividade de empresa. Estabelecimento empresarial é a empresa? Não. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens. E a empresa não é o conjunto de bens, não? Não, a empresa não é o conjunto de bens. E a empresa é o que, então, professor? Pelo amor de Deus, armaria, armaria. Empresa, pessoal, é uma atividade. Não é um conjunto de bens, nem muito menos é uma coisa material. Empresa é uma coisa abstrata, é o exercício de uma atividade econômica, organizada, registrada, formalizada, voltada para a produção e circulação de riquezas e geração de lucros, né? Certo? Então, estabelecimento empresarial não é empresa. Agora, tudo que é utilizado pela empresa compõe o estabelecimento empresarial, seja bem material, seja bem imaterial, certo? Os bens materiais ou tangíveis, nós já falamos, todo mundo sabe o que é. Nós estamos vendo o que nesse momento, nessa aula? Continuando a ver os bens imateriais. Falamos aí do nome empresarial, que é um bem imaterial, faz parte do estabelecimento, é usado pela empresa, né? Falamos aí das marcas, estamos falando aí do título do estabelecimento agora, certo? Pessoal, o que é o título do estabelecimento? O título do estabelecimento é o nome usado lá na fachada, é o nome comercialmente interessante, é o nome de fantasia usado para identificar aquele estabelecimento empresarial no mercado local onde ele funciona, tá certo? Ó, tá aí na apostila, ó. Designação por qual ele é o estabelecimento, né? Se torna conhecido perante o público, certo? Geralmente vai ser o que então? Um nome de fantasia que a pessoa ache bonitinho para que o estabelecimento e a própria atividade empresarial fiquem conhecidos no mercado. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Você pode usar o nome empresarial, que ou é firma ou é denominação. Você pode usar o nome empresarial como título do estabelecimento? Pode, né? Pode ser que, dependendo do nome, fique um negócio meio estranho, né? Você, por exemplo, tem lá uma lanchonete e o nome empresarial registrado na junta comercial é Nogueira Silveira Comércio de Alimentos Limitada. Aí você quer botar esse nome lá como título do estabelecimento lá na sua fachada. Aí você bota lá, Lanchonete Nogueira Pereira e não sei o que, Comércio de Alimentos Limitada. Pode botar, pode. Mas será que é interessante? Você já se imaginou de madrugada aí, no sábado à noite, você melado, dizer que quer ir tomar um caldo lá no Nogueira Silveira e Companhia Alimentos Limitada? É complicado, né? Você dizer o nome desse todinho. É muito mais fácil você dizer, bora pro Cebolzão, vamos pro Cebolzão.
Aí sai, né? Todo mundo conhece o Cebozão. Agora ninguém sabe qual é o nome empresarial do Cebozão. Que pode até ser Cebozão também. Só olhando lá o contrato social deles ou o título do estabelecimento deles lá. Não dá para saber, não. Pode fazer com que coincida, tá certo? Mas nós estamos separando dessa forma, didaticamente, para que vocês consigam diferenciar uma coisa da outra, né? O que é o nome empresarial, o que é marca e o que é título do estabelecimento. São três coisas diferentes. É preciso que você leia e releia isso de vez em quando, nos sábados à noite, nos domingos de manhã. Vocês pegam aí a apostilazinha de empresarial e vão reler isso aí, porque a gente esquece mesmo, certo? Então, pessoal, tá aí falado o que é o título do estabelecimento. Ó. É o nome de fantasia, é o apelido, ó, pelo qual se conhece o estabelecimento. Aí aqui eu coloquei, ó, nada impede que o seu nome empresarial seja usado como título. É o exemplo que eu falei aí, né? Quer botar o nome todinho completo, um nome às vezes que é gigantesco. Você quer botar lá na fachada para identificar o estabelecimento com aquele nome empresarial funcionando como título? Pode. Aí você quem sabe, né? Se aquilo ali é interessante ou não. Provavelmente a, a clientela vai fazer uma abreviatura daquele nome, né? Vamos comer lá no Nogueira. Pronto. Provavelmente iam botar, vamos comer lá no Nogueira, né? No lugar de falar, vamos comer lá no Nogueira Silveira Comércio de Alimentos Limitado. Não tem condição, né? Mas pode, certo? Não tem proibição, não. Estou fazendo essas comparações exageradas para que vocês tenham uma noção melhor dessa diferenciação, ok? Então, falamos aí do título do estabelecimento, vamos falar agora aqui da marca, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. Marca, pessoal, faz parte do estabelecimento empresarial? Faz. Se a empresa for detentora de uma marca, seja porque a marca é dela, ou porque ela pagou para usar a marca foi licenciada para ela, e é utilizada na atividade empresarial, então faz parte do estabelecimento. Marca é bem material ou é bem imaterial? É bem imaterial, né? O valor dela é representado por um significado abstrato e não por um conteúdo concreto e material, como seria, por exemplo, um imóvel ou um caminhão da empresa, né? Que componha o estabelecimento empresarial. O nome empresarial identifica o quê? A empresa na junta comercial e nos órgãos públicos. Em todos os órgãos, de uma maneira geral. O título do estabelecimento identifica o quê? O estabelecimento perante o público no local onde ele atua. A marca identifica o quê? Produtos e serviços. Marca é nome da empresa? Geralmente não, mas pode ser que seja. É possível que o mesmo nome seja o nome empresarial registrado na junta comercial, seja o nome usado lá na fachada e ainda seja o nome, uma marca dos produtos da própria empresa. Pode ser que a pessoa tenha conseguido juntar tudo isso numa empresa só. Só, pessoal, que marca, que faz parte da propriedade intelectual, propriedade industrial, é um ramo específico do direito, tem todo um regramento específico gigantesco que nós não vamos entrar nele. Mas eu só posso lhe dizer que para registrar uma marca é uma coisa extremamente complicada e cara. Então é por isso que nem todo mundo pega um nome, um desenho, uma logomarca que às vezes é legal, é bonita, é super legal, mas não registra como marca, porque é muito complicado. E aí, às vezes, alguém chega e vê, poxa, rapaz, que desenho legal, que nome legal. Aí vai olhar. No INPI, já é registrado como marca? É não. Opa, então eu vou registrar. Mas não fui eu que inventei. Não tem azar de quem inventou e não registrou como marca. De quem é a marca? De quem primeiro registrar. Então pode até acontecer de você
ser dono de uma invenção, de um desenho, de uma logomarca e usar há muito tempo, alguém chegar de fora, ver, registrar no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e pouco tempo depois está obrigando você, que usa aquele símbolo, aquela simbologia há muito tempo, tirar, porque ele registrou como marca agora há pouco tempo e você usa há 20 anos e agora ele vai lá e quer que você tire. Então, o ideal seria registrar como marca, para garantir. Por quê? Porque a marca tem validade nacional, né? E o título do estabelecimento só tem validade quando registrado na junta comercial naquele estado, assim como o nome empresarial, certo? Então, lembram daquele exemplo que tem aí na apostila, que da aula passada, que eu falei lá? Vamos voltar aqui para ver se... Deixa eu ver aqui, só um minuto. Vamos ver aqui se vale a pena a gente voltar aqui, se eu acho aqui onde era exatamente que estava. Deixa eu ver aqui. Pronto, está bem aqui. Esse exemplo que está na apostila de vocês, tá? Depois vocês podem procurar com calma. Olha aí, ó. Falando dos nomes, desses bens imateriais. Uma determinada empresa, ó, tem um nome, é registrada na junta comercial com o nome Silveira Nogueira e Companhia Limitada. Isso aqui é uma empresa individual ou é uma sociedade? É uma sociedade. Tem o Silveira, tem o Nogueira e ainda tem uma companhia aí que está registrada no contrato social, mas não está no nome da empresa. E é também identificado que é uma sociedade porque LTDA é sociedade, né? Sociedade limitada. Isso aqui é o nome empresarial, que vai na junta comercial e nos órgãos públicos. Identifica o quê? A empresa. Pois bem, essa empresa aqui tem um CNPJ, emite notas fiscais com esse nome, Silveira Nogueira e Companhia Limitada, paga imposto de renda, paga os tributos, paga tudo, é essa empresa que paga. É esse nome aqui que paga, certo? Ela comercializa produtos da marca Fiat, certo? Fiat é marca, não é? A marca de veículos e serviços daquela atrelados a esses veículos. É uma marca multinacional e que existe aqui no Brasil como Fiat do Brasil, né? Fiat é o nome da empresa, Fiat? Não. Da empresa em Mossoró, por exemplo, Fiat é o nome da empresa? Não. Fiat é o nome da empresa lá na fábrica dela, aí é o nome dela, da empresa lá. Mas aqui em Mossoró, a empresa, o nome da empresa é qual? Silveira, Nogueira e Companhia Limitada. Ela comercializa, provavelmente sob licença, sob concessão, né? Por isso se chama concessionária, produtos da marca Fiat. E ela bota lá na frente dela, lá na fachada, ela bota um nome de fantasia que é o título do estabelecimento. Pega e coloca lá Itália Autos, certo? Aí aqui, pessoal, nesse exemplo aqui que estamos repetindo, você está vendo aqui o nome empresarial, a marca que não é registrada na junta comercial, é registrada no INPI, e o título do estabelecimento que é declarado lá na junta comercial também, que é Itália Autos, tá? Ok? Então aqui eu acho que ficou novamente explicado e eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? Voltando aqui. Voltando aqui. Comparando aqui o nome empresarial com a marca, aí tem aí algumas diferenciações. O nome empresarial é registrado na junta comercial, a marca no INPI. Pessoal, não é INPI, viu? Não é INPI, como eu já ouvi algumas pessoas falando, é INPI, ó. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? É lá que se registram as marcas. Marcas não são registradas na junta comercial, ok? Marcas não identificam empresas. O que é que identifica empresa? O nome empresarial e o correspondente CNPJ. Marca identifica o quê? Produtos e serviços. Marca tem validade no
país todo. Nome empresarial só tem validade no estado onde foi registrado. Se você quiser que valha para outro estado, você tem que registrar lá no outro estado também, supondo que já não tenha um nome igual lá. Porque se tiver um nome igual lá, você não vai conseguir registrar o mesmo nome pela segunda vez. Tá certo? Outra coisa, nome empresarial não tem prazo de validade. O nome empresarial será da empresa enquanto a empresa existir. É igual o nome civil das pessoas, o nosso nome civil. Ele, enquanto a gente existir, ele será o nosso nome, né? O nome empresarial, enquanto a empresa existir formalmente, será dela, ok? Já a marca tem uma proteção por prazo de validade de 10 anos. Depois desses 10 anos, ela tem que ser renovada e pode ser renovada repetidas vezes. Se não for renovada, ela vai cair no domínio público e qualquer pessoa poderá utilizá-la ou até registrá-la, certo? Então aí nós falamos de nome empresarial, título do estabelecimento e marca. Todos eles são bens imateriais que compõem o estabelecimento. Acabou, professor? Não, não, acabou não. Já querem ir embora? Calma aí, pessoal. Agora que começou. O ponto comercial. Ponto comercial, ó. Ponto comercial, pessoal. É um bem material ou é um bem imaterial? Agora eu quero ouvir as respostas. Vou esperar aí em silêncio aqui, ver se alguém digita ou fala alguma coisa. Pode falar sem medo, não tenha medo de chutar errado ou falar errado, não tem problema não, pessoal. Estamos aqui para isso, viu? Mas vai lá. Daniel acha que... Não, peraí, Daniel, eu estou perguntando se... Estou perguntando se... Não sei mais nem o que foi que eu perguntei. Estou perguntando se o ponto comercial é um bem material ou imaterial. É isso que eu estou perguntando, certo? Aí o Daniel respondeu aqui, imagino que seja estabelecimento. Aí eu perguntei banana e ele respondeu laranja, né? Né, Daniel? Estou perguntando se é material ou imaterial. Ana Beatriz disse que é material. Edivan disse que é imaterial. Rafael disse que é material. Ana Beatriz disse que é imaterial. Daniel disse que é kkkk. Alisson disse que é kkkk. Ou seja, não é uma coisa nem outra, é kkkk. Israel disse que é material. Alisson material. Daniel, pronto, eu acho que é material, certo. Alisson acha que é físico, Ana Beatriz kkkk, Daniel hahaha, Alisson kkkk. É muita categoria de bem que compõe o estabelecimento, né? Até as categorias dos bens kkkk e dos bens hahaha. Meu Deus. Ô, Alisson, eu agradeço, viu? Eu faço essas piadas porque senão a gente não aguenta, né, cara? Que assistir a aula não é fácil, né? Eu não esqueci, não, ainda mais essas aulas que a gente não vê a cara de ninguém, né? Todo mundo escondido aí. Pessoal, beleza, vocês deram as opiniões de vocês, e aí então vamos aqui ao que diz a teoria do direito, certo? Infelizmente, mais uma vez a técnica do direito empresarial, ela diz o contrário do que a gente conhece no dia a dia, tá, pessoal? Então, nós vamos ter que desfazer isso aqui. Por quê? Porque a gente acha que o ponto comercial é o quê? É o imóvel, né? É a primeira coisa que a gente fica. Não, o ponto comercial é um bem material, professor, é claro. O ponto comercial é a casa, é o imóvel, é o prédio. É não, pessoal. Infelizmente, deletem aí, apertem o reset para essa informação, porque pela teoria do direito não é. Sabe por que que não é? Vejam só, vou relembrar para vocês, nós estamos vendo o quê? Categoria de bens materiais. Pronto, o Alisson chegou bem perto aí, o endereço. É mais ou menos isso, mas com outro nome que eu vou já dizer.
O que é que nós estamos vendo nesse momento? Os bens materiais ou os bens imateriais? Pessoal, os bens imateriais nós estamos vendo, né? Os materiais nós deixamos para trás, não foi? Então você poderia ter respondido até que é bem imaterial, sem saber por quê, mas só se tocando de que não, ele está falando de bem imaterial, então só pode ser imaterial. E é imaterial mesmo. Porque o ponto comercial não é o imóvel. Por que, que não é o imóvel? Pessoal, o imóvel é um bem material. Imóvel é algo tangível, concreto, e que não pode ser nem levado de um local para outro, por isso que se chama imóvel, certo? O ponto comercial é um direito, é uma abstração. O ponto comercial é uma referência que o Alisson resumiu com a palavra endereço. É uma referência de localização, onde você vai encontrar aquele estabelecimento onde exerce-se aquela atividade empresarial e fornecem aqueles produtos ou serviços que você procura. Onde é? Aquela empresa, ela tem um ponto comercial lá na Rua Frei Miguelino, número 50. Beleza. Então, o ponto comercial é a referência, é o local, que você pode resumir dizendo que não é exatamente o endereço, sim, mas olha aqui como está no apostila, é um direito abstrato de localização. É a localização onde as pessoas vão encontrar. Termina sendo, né, na prática, o endereço. Só que, exatamente, por isso que é chamado de fundo de comércio. Né? Aliás, peraí, Edvan, fundo de comércio é outra coisa, tá? Desculpa, eu confirmei, mas não pensei antes de falar. Fundo de comércio é o próprio estabelecimento, certo? Fundo de comércio e estabelecimento são a mesma coisa. Só que a gente chama sempre de quê? De estabelecimento. Mas se quiser chamar de fundo de comércio, pode chamar. Fundo de comércio ou estabelecimento são o quê? Conjunto de bens, materiais e imateriais. O ponto comercial é um dos bens que compõe o fundo de comércio ou estabelecimento, que é a mesma coisa. Então, é melhor você usar mesmo o nome que a gente sempre fala, estabelecimento. Lembrando que é estabelecimento barra fundo de comércio, porque é a mesma coisa. Fundo de comércio ou estabelecimento é o conjunto de bens usado na atividade empresarial. Dentro desse conjunto de bens tem bens materiais e imateriais. Os materiais nós já deixamos para trás. Os imateriais é o que nós estamos vendo. Imóvel é material? É, nós já deixamos para trás. Ponto comercial é material ou é imaterial? É imaterial. É uma referência de geolocalização. É uma referência, um local onde se sabe que vai encontrar aquele estabelecimento com aquela atividade empresarial e com aqueles bens e serviços que você quer. Só que, geralmente, quando você chega lá, aquele, aquele, aquela, aquele ponto comercial, ele é desenvolvido em cima ou sobre um imóvel, não é isso? Por isso que as pessoas confundem o imóvel com o ponto comercial, certo? Porque quase sempre vai coincidir que a localização vai ser um imóvel. Por que eu disse que é quase sempre? Porque o ponto comercial, pessoal, pode ser em cima de um bem imóvel. Vixe, professor, agora complicou. Como assim? Vou dar um exemplo que vocês vão entender, certo? E quem não estiver entendendo aí, que é normal, porque é uma informação nova, né? E desfaz tudo que a gente conhece. Vou dar um exemplo que vai ficar claro, vocês vão entender. Eu sou empresário e exerço atividade empresarial com os bens que compõem o meu estabelecimento. Dentre os bens que compõem o meu estabelecimento,
no lugar de eu usar um imóvel, que a maioria usa, né? Eu uso um trailer. A minha empresa é do ramo alimentício, é uma lanchonete, é um food truck, ou como disse um menino ali que um desses semestres aí que não é muito bom em inglês, aí ele tem uma pronúncia não muito bonita. Ele falou, pessoal, é o Ford Truck, né? É o Ford Truck, exatamente. É melhor você falar com a pronúncia um pouco diferenciada, porque Ford Truck é complicado, né? Esse nome. Bom, a pessoa exerce atividade empresarial num trailer. E aí? O ponto comercial é um imóvel? Não. O ponto comercial é móvel, é um trailer. Então, mais uma prova aí. Aí o trailer é bem material ou é bem imaterial? A Kombi, o trailer, o que for, é um bem material. E a localização de aquele trailer está, e todo mundo já sabe onde ele fica? É o ponto comercial. É um direito de localização abstrato, uma referência abstrata. É o ponto comercial. É algo abstrato, não é algo material. Aí vejam só, se eu levar o trailer de uma praça para outra praça, a prefeitura mandou tirar e agora vai levar para outra praça. Eu levei para outra praça, eu levei o ponto comercial ou eu levei um bem material que compõe o estabelecimento empresarial, que é o trailer. Eu levei só o trailer, pessoal. O ponto comercial não tem como levar. As pessoas, você tem que reconstruir uma nova referência na nova localização. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que avisar toda a sua clientela ou botar lá uma placa no local onde ficava o trailer dizendo: estou agora na praça tal, me procurem lá. Mudou-se para a praça tal, para a rua tal. Aí as pessoas vão, essa informação vai se espalhar e o ponto comercial que era naquela praça antiga, aos poucos vai sendo reconstruído noutra praça, onde ele levou o bem material, que é o trailer. Aí lá ele vai reconstruir o ponto comercial dele. Mas o trailer é o ponto comercial? Não. O trailer é um bem móvel que compõe o estabelecimento. Se a empresa exerce as suas atividades num imóvel, um imóvel é a empresa? Não. Imóvel é um bem material que faz parte do estabelecimento. Por que, que o imóvel não é a empresa? Porque a empresa é algo abstrato, é uma atividade. Imóvel é algo concreto. O imóvel é o ponto comercial? Não. O imóvel é um bem material, o ponto comercial é um bem imaterial. O imóvel é um bem concreto, o ponto comercial é um bem abstrato, é um direito de localização. Certo? Então, pessoal, isso é teórico, é uma coisa bastante teórica, que na prática isso não faz, no nosso dia a dia, realmente não faz diferença, certo? Mas, como nós estamos estudando aqui a teoria, então eu tenho que trazer para vocês os conceitos como eles são na teoria, né? Certo? Então, pessoal, olha aqui, ó. O ponto comercial pode nascer e se concretizar de duas formas. Uma, a letra A, quando a empresa se estabelece em imóvel próprio, aí a empresa diz o quê? Tem sede própria. Então, ela tem, dentro dos bens que compõem o estabelecimento, ela tem um imóvel e esse imóvel não é locado. Esse imóvel é dela mesma, é propriedade dela. Mas muitas e muitas empresas não têm capital para construir ou comprar um imóvel próprio. Elas fazem, na maioria das vezes, fazem o quê? A locação comercial, alugam um imóvel, né? Que inclusive é um custo que muitas vezes faz as empresas fecharem, né? Porque não tem condição de pagar o imóvel, pagar o aluguel do imóvel. Aí, pessoal, quando o imóvel não é próprio, é um imóvel alugado, aí fica mais claro ainda que o ponto comercial é um direito abstrato, não é o imóvel. E nem é o móvel se for um trailer, né? Ou um caminhão, ou um Ford Truck.
Sabe por que fica mais claro ainda quando o imóvel quando o ponto comercial é desenvolvido em cima de um imóvel alugado? Porque a lei do inquilinato, que é a lei que regulamenta os direitos e obrigações do locador e do locatário, tanto residencial como comercial, ela diz lá que quando a locação for comercial, sob certas circunstâncias e requisitos preenchidos, é possível que o dono da empresa, que está lá pagando aluguel num imóvel que não é dele, ele consiga obrigar o dono do imóvel que quer retomar o imóvel, ele pode ser que ele consiga não devolver o imóvel e obrigar na justiça, tá? Ação judicial, processo, a obrigar o dono do imóvel que não quer renovar o aluguel a renovar obrigatoriamente ou compulsoriamente. Aí tem requisitos, tem exigências, tem custos, e nós não vamos entrar nisso, porque sai do nosso direito empresarial e entra para o direito imobiliário. Por que a lei do inquilinato dá essa possibilidade do dono da empresa que paga aluguel obrigar o dono do imóvel a renovar o aluguel para ele? Porque, pessoal, como o ponto comercial, que é a referência que aquele empresário já construiu ali naquela localização, não pode ser transportado para outro lugar, se ele se mudar, ele vai ter um prejuízo, né? Ele vai levar não sei quantos meses, às vezes até anos, para que todo mundo de determinada localidade saiba que ele mudou-se. Muita gente vai ficar indo para o endereço antigo, para a localização antiga. Então, isso pode causar realmente um prejuízo que às vezes o empresário não quer encarar. E dependendo das circunstâncias, ele pode até conseguir obrigar o dono do imóvel a manter o contrato de aluguel com ele, embora o dono do imóvel queira o imóvel de volta. Tá certo? Então, fica mais claro ainda aí que essa renovação compulsória da locação comercial é justamente para proteger o ponto comercial que foi construído naquele imóvel locado ou alugado. Ok? Tudo sob controle aí. Vou passando para frente aqui, tá? Se vocês não falarem nada, eu vou passando para frente. Patentes. Patente, pessoal, é bem imaterial ou bem material? É bem imaterial. Patentes, o que são? Patentes são direitos, né? São títulos concedidos pelo poder público conforme a lei das patentes, então tudo é regido por uma lei, que esses títulos públicos dão direito de proteção e de exploração econômica exclusiva para quem inventou alguma coisa, certo? Então, pessoal, patentes protegem invenções. Não só invenções, mas elas são mais conhecidas por protegerem invenções. Tá? Então, quando você inventa alguma coisa e essa coisa é patenteável, segundo a lei das patentes, é industrializável, é utilizável, tem possibilidade de ser comercializada, aí o poder público, perante um processo que também é caro, semelhante às marcas, é caro, corre perante o INPI também, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Existem escritórios de advocacia especializados só nisso. Vocês imaginam, então, o tamanho da dor de cabeça para patentear alguma coisa, porque vai existir uma pesquisa nacional e internacional, certo? E aí, se aquilo ali se submeter a todas as regras da patente e não for ainda patenteado em lugar nenhum, poderá ser conferido o direito de exclusividade, certo? O direito de exclusividade das patentes é de 20 anos. Durante 20 anos, o inventor vai poder usar exclusivamente, ele vai poder usar, ou ceder para que alguém use mediante pagamento, ou gratuitamente, se ele não quiser receber dinheiro,
Por 20 anos, só o titular da invenção, supondo que não existissem os chineses, por exemplo, né, que vão lá e imitam tudo, falsificam tudo, desrespeitando as patentes e as marcas, né, e os direitos autorais e tudo mais, não respeitam nada, não só os chineses, né, mas os chineses ficaram mais conhecidos, mas não estou dizendo que são só eles, não. É porque os produtos chineses pegaram essa fama aí. Certo? As marcas têm a proteção de 10 anos, renováveis, as patentes por 20 anos, não renováveis. Ao final dos 20 anos, acontece o quê? Cai em domínio público. Não pode mais cobrar pelo uso daquela invenção. Qualquer pessoa poderá reproduzir aquela invenção sem pagar nada ao inventor original. Certo? É o chamado domínio público. Ok? Bem, marcas são registradas, tá? Isso aí se vocês estivessem anotando isso em algum lugar ou digitando em algum lugar, eu diria para anotar isso, né? Mas, né? Marcas são registradas, pessoal. Marcas não são. Ian pensou na China, né? Exatamente. E ainda inventaram aí, ultimamente, um produto que foi comercializado no mundo todo, né? Um tal de coronavírus, né? Surgiu lá na China. Só não é invenção porque o que é dado pela natureza, quer dizer, o que é dado pela natureza não pode ser patenteado como invenção, né? Mas tem aí, dizem que não foi dado pela natureza, foi uma criação, né? Então, produto para render o chinês, né? Aliás, o coronavírus, né? É verdade. Mas deixemos isso para lá. Pode ser que tenha algum colega chinês aí assistindo a aula de empresarial e vá se sentir ofendido, mas eu só estou falando o que é conhecido de público, né? Marcas são registradas, tá? Invenções são patenteadas. Não existe marca patenteada. Todo mundo fala isso. Não, essa marca é patenteada. Pessoal, marca é uma coisa, patente é outra. Marca designa produtos e serviços. Patente designa invenções e modelos de utilidade. Invenção é criar algo novo, industrializável, útil, que não existia ainda. Modelo de utilidade é pegar uma invenção que já existia e melhorá-la, dando uma nova função, um upgrade que é tão importante que justifica até o patenteamento dessa melhora que foi dada. Certo? Patentes são bens materiais ou bens imateriais? Bens imateriais. São utilizados pelas empresas? Maria, escrever até aí. Escrever aí em mandarim. Tá certo. Esse tipo de letra aí seria bom para usar. Tem uns alunos que usam isso aí nas provas, viu? Quando elas existiam e eram escritas no papel. Tinha um pessoal que respondia em mandarim, que nem esse negócio aí que Daniel colocou aí. Quando eu ia ler, eu lia mais ou menos um negócio desse aí. A sorte é que eu falo chinês, né? E piquinês, senão não ia dar certo. Então, podemos passar para frente, né? Vamos lá. Deixa eu ver. 9 e 10. Aguentem aí mais um pouquinho. Vamos só aqui, mais esse item 3.2, tá? Aguentem aí, aguentem aí. Pessoal, proteção do estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial tem valor econômico, financeiro? Tem, né? Tem, claro. São bens materiais e bens imateriais. Às vezes os imateriais podem valer muito mais do que os materiais. Se for uma marca conhecida, por exemplo. Não é? Então, o estabelecimento tem valor financeiro? Tem. Ele pode ser comercializado? Pode. Então, ele pode ser. Tem valor patrimonial? Tem. Se tem valor patrimonial, pessoal, pode olhar que sempre tem um regramento dizendo qual o tributo que vai pagar, o que pode, o que não pode,
E se tiver valor material, valor financeiro, mas não puder ser comercializado por razões de segurança, saúde ou moralidade, vai ter uma lei proibindo, né? Não diz como é que faz, mas diz que não faz de jeito nenhum porque proíbe, não é isso? Mas geralmente onde tem valor, onde tem dinheiro envolvido, aparece aí um regramento, né? Então, o estabelecimento empresarial, já que tem valor econômico e financeiro, ele tem sim proteção de vários ramos do direito, certo? O direito civil protege, por exemplo, bens corpóreos e incorpóreos, né? O direito penal protege penalmente aqueles bens de maior valor, quando a agressão ou desrespeito chega a configurar crime, né? O direito industrial protege as marcas, patentes e invenções. A lei de locação protege o ponto comercial explorado, né? O direito empresarial regula o quê? A atividade da empresa e muitas das interações das empresas entre si. Então, o estabelecimento empresarial tem sim valor econômico, certo? Aí, aqui, alienação do estabelecimento empresarial. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que foi falado até agora? Vocês querem entrar na alienação aqui no 3.3 ou a gente deixa para a próxima aula? Vixe, o silêncio foi grande agora aí, ó. Tá certo. Vamos olhar, deixa eu dar uma olhada aqui então. Que ponto nós estamos? Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, vamos mais um pouco aqui, tá certo? Quem não puder ou não aguentar e estiver cansado, fica à vontade para sair. E se quiser depois assiste, vai estar no YouTube, né? Mas vamos avançar mais um pouco aí. Alienação do estabelecimento empresarial. Como nós falamos aí, se são bens que têm valor financeiro, eles podem sim ser alienados. Pessoal, o que é alienação? Alienação é a transferência da titularidade. Alienação é só venda? Não, é outro engano que existe, tá certo? Alienação é tirar do nome de uma pessoa física ou jurídica para o nome de outra pessoa física ou jurídica. A única forma de alienar um bem é através da venda? Não. Venda é a mais conhecida, né? Mas pode ser por meio de troca, pode ser por meio de doação, pode ser por meio de dação em pagamento, quando você dá um bem como pagamento de uma dívida, pode ser alienado por confisco, por perda, né? Então, qualquer forma de troca do título, da titularidade de qualquer bem de uma pessoa para outra chama-se alienação. E a mais comum é a venda, mas venda é alienação, mas nem toda alienação é por meio da venda, certo? Então, o estabelecimento pode ser alienado, ou seja, transferido? Pode. Por venda? Pode. Por sucessão? Morreu o pai e ficou o filho? Pode. Por doação? Pode. Pode ser alienado, certo? Essa alienação, se for por venda, ela se chama trespasse. A alienação, especificamente por meio da venda, tem esse nomezinho aí chamado de trespasse, tá certo? Trespasse é a venda do estabelecimento para outra titularidade, tá vendo? Saindo do titular atual para o comprador, tá? Aí, então, o trespassante, que é quem está vendendo, passa para o trespassário, que é quem está comprando. Assim como tem o locador, tem o locatário, tem o trespassante, tem o trespassário, tá certo? Então, o adquirente é o trespassário, o vendedor é o trespassante. Professor, para que esses nomes? Rapaz, são os nomes que são utilizados, né? Então, a gente tem que pelo menos falar que, sei lá, pode ser que algum dia
vocês escutem alguém falando e vocês não vão ficar sem ter nenhuma ideia do que se trata, né? O estabelecimento pode ser vendido no todo, com tudo, e pode ser vendido por partes. Você pode vender só o imóvel, pode vender só os automóveis, pode vender só o estoque. Está livre, né? É livre, é de livre negociação, tá certo? Aí tem um detalhe aqui, ó. Os débitos anteriores já contabilizados são de responsabilidade do adquirente. Então, pessoal, quando você compra um estabelecimento completo e transfere para o seu nome, as dívidas ligadas àquele estabelecimento, aquela empresa, aquele CNPJ vão juntos. Então, é bom você fazer um levantamento, porque pode ser que você compre uma empresa por 100 mil reais e ela tenha 300 mil de débitos contabilizados. Né? Então, aí não é mais 300, não é mais 100, é 100 mais 300, passa para 400, né? 4 vezes mais do que o valor negociado, não é isso? Então, isso aí tem que ser levado em conta. Débitos tributários, por exemplo. Aí é que vão mesmo, ó, trabalhistas e tributários, passam para o adquirente, certo? E o vendedor, ele ainda fica solidário por um ano pelas dívidas que foram passadas para o novo comprador. Aí por um ano ficam responsável o comprador e o vendedor ainda fica preso por um ano. Depois de um ano, o vendedor sai e fica só o comprador como responsável, certo? Então, tem esses detalhes aí que tem que ser levados em conta na hora dessas comercializações. E aqui o artigo 1147 do Código Civil diz que o alienante, ou seja, o vendedor, supondo que seja venda, né? Que é o mais comum, não pode atuar no mesmo ramo que ele já atuava por 5 anos, na mesma região, a não ser que o comprador atual concorde. Isso aí é uma regra que o Código Civil colocou, porque às vezes o empresário vendia o estabelecimento até com título, com nome de fantasia lá e tudo, vendia para um comprador, que comprava e pagava um valor superior do que o somatório dos bens materiais, porque estava achando que ia levar toda a clientela dele, que já estava ali estabelecida assim há 10 anos, sei lá, e vai levar toda a clientela, né? Toda aquela clientela da região. Aí o cara que vendeu, vendia por um valor alto, porque dava a entender que quem comprasse ia levar toda a clientela, aí ele vende tudo, mas não transfere para ele o título do estabelecimento que vai ficar lá na fachada. Aí ele pega, abre em seguida outro comércio, outra empresa do mesmo ramo, com o mesmo nome, que o nome é dele, né? Lá na fachada, abre de frente para aquele que ele vendeu. O que acontece? Toda a clientela que ia lá, chega lá no ponto antigo, no ponto comercial antigo, aí, ei, a empresa, cadê a empresa da marra aqui? Não, não, ele está aí do outro lado da rua. Ah, tá, obrigado. Atravessa a rua e vai para o antigo, só que agora no outro endereço. Aí quem comprou se lascou, não foi? Comprou achando que ia levar, herdar, digamos assim, toda aquela conjuntura, e o esperto vendeu e reabriu a empresa do outro lado da rua com o mesmo nome, o mesmo grafismo, o mesmo acabamento, e levou a clientela todinha que o outro achava que ia herdar. Aí o Código Civil, vendo essa malandragem, vendo o prejuízo que causava, colocou essa limitação aí, tá certo? Ok, pessoal? Então, senhoras e senhores, deixa eu ver aqui. Vamos mais um pouco aí. Vamos mais um pouco aí. Fico com medo de avançar mais e o pessoal e a aula ficar longa demais, aí ninguém depois aguenta assistir. Fico sempre nesse dilema aí. Não tá tranquilo, não precisa a gente avançar mais do que isso aí hoje não, porque eu já sei que vocês ficam tudo babando aí, querendo querendo sair, né? Querendo finalizar. Então, pessoal, a gente para aqui nesse ponto hoje, tá certo? Os livros empresariais
ou comerciais, eles ficam para a próxima aula. Se vocês quiserem saber quando será a nossa primeira prova, até onde vai a matéria da nossa primeira prova, que é prova entre aspas, né? Vai até Eireli, tá? Eireli, deixa eu ver aqui se é Eireli mesmo. Só um minuto. Exatamente. Vai até Eireli. A partir... Isso, vai até Eireli. Aí, a partir daqui, ó, dessa unidade 3, sociedades empresárias, é a matéria já da segunda prova. Unidade 3 já é na segunda prova. A nossa primeira prova vai até aqui, ó, até Eireli, tá? Então, nós estamos tranquilos, não tem problema nenhum, tá tudo em andamento, tudo vai dar certo, ok? Então, por hoje a gente encerra aqui, pessoal. Obrigado pela atenção, boa sexta-feira, bom final de semana, boa noite, e espero que na próxima terça-feira eu consiga dar aula síncrona como eu prefiro, né? Porque eu acho bem melhor, ok? Então tá, estou encerrando aqui a gravação.